A todos, começando o nosso dia na quinta-feira e meditando na palavra de Deus, e vamos trazer o que o Espírito Santo colocou no coração hoje, né? Eu sei que nós estamos vivendo, né, tempos, eu diria assim, até difíceis, quando alguém que é verdadeiro pode ser até receber elogios, mas dependendo da situação, também pode ser execrado, né? Rejeitado. Creio que ou seria, né, obrigação de todos pautar por um tipo de comportamento, esse tipo de comportamento, de andar e falar sempre a verdade. Mas, infelizmente, né, na sociedade, eu não digo só moderna, mas de um modo geral, atravessando os tempos, chegou, né, a um ponto de preferir, muitas vezes, a mentira ou as meias-verdades. É impressionante como nós somos expostos, né, a essas coisas, as mentiras e as meias-verdades. Então, é muito comum nós ouvirmos, né, essas ditas meias-verdades, e às vezes até nós mesmos dizê-las, né? E muitas vezes movidos, sei lá, cheio de boas intenções, porque muitos usam essa maneira de falar, de meias-verdades, talvez para evitar brigas, discussões, para não ferir sentimentos e até preservar pessoas. Então, meia-verdade, o que é? É uma afirmação, né, uma declaração que fazemos, mas que omite parte dos fatos ou das informações. E principalmente quando essa declaração é feita de propósito, né, com o objetivo ou de poupar ou de enganar alguém. Mas será que existem, né, as ditas meias-verdades? Posso considerar uma meia-verdade? Não. Por quê? Porque a meia-verdade é uma mentira completa, né? Lá em Mateus 5,37, Jesus Cristo disse assim: seja a vossa palavra sim, sim ou não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, só existe a verdade ou a mentira. A mentira tem pai, né? Jesus Cristo falou lá em João 8,44 que o diabo, né, é o pai da mentira. Então, Jesus ele adverte que todo aquele que é praticante, né, da mentira não tem lugar na bem-aventurança, né, eterna ao lado de Deus. Será condenado. Então, essa verdade bíblica também é um alerta importante sobre o perigo, né, dessa prática, que eu digo, pecaminosa, das meias-verdades, que é tão comum na humanidade. Nós flutuamos, né, e às vezes até colaboramos com a prática da mentira, da meia-verdade, que a meia-verdade é uma mentira. Lá em Apocalipse 22:15, está escrito assim, que ficam de fora do reino de Deus e condenados ficam os imorais, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, nós temos que cuidar, né, do nosso proceder. Paulo, em suas cartas, né, ele exemplifica de diversas formas que a verdade precisa ser dita, independente dos efeitos que possa causar.
Lá em Efésios 4:25, ele escreveu: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos, né, membros uns dos outros. E nas suas cartas, né, em todo o texto ali, Paulo, por diversas vezes, ele age com a verdade, com total transparência, sem meias palavras. Tem um exemplo, né, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no verso 16, 12, que ele escreve ali, né? E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Então, Paulo, ele não dourou a pílula, né? Naquela situação, ele disse àqueles irmãos da igreja de Corinto que, apesar de ter insistido e convidado Apolo para que ele fosse lá estar com eles e ministrar, ele não quis ir e afirmou que esperaria uma oportunidade melhor. Então, Paulo, ele não vacilou, não deu desculpas, né? Não disse meia verdade. Ele apenas disse a verdade. Apolo não quis ir. Então, talvez essa verdade dita a princípio poderia ter sido desagradável ao pessoal de Corinto. E ali gerar até questionamentos, né? Por que será que ele não quis vir? Será que ele não se importa conosco? Será que ele não gosta daqui? Coisas assim. Mas, de qualquer forma, Paulo disse a verdade. E provavelmente, né, Paulo aí no futuro detalharia seus motivos, né, quando estivesse ali com os coríntios. Então nós precisamos cuidar quando nos propomos em quaisquer situações a falar a verdade, que seja a real verdade. Quando temos reuniões, discussões, temos que cuidar, né? Para que aquilo que nós trazemos como verdade seja a real verdade. Não aquela verdade vinda de nós. Por quê? Porque ela pode estar contaminada, muitas vezes, pelo quê? Pelo interesse próprio, pelo rancor, pelo ciúme, pela inveja. E eu digo que contaminada até por sentimentos ditos bons, né? Amizades e etc. Então, qualquer influência desses sentimentos, sejam bons ou ruins, contaminam a verdade. Paulo, lá em 2 Coríntios 13:8, escreveu uma grande lição sobre falar a verdade. Lá está escrito: porque nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Senão pela verdade. Ou seja, em uma discussão sobre qualquer situação, sobre qualquer assunto, somente a verdade real é que pode esclarecer as coisas e gerar algo bom. Não a nossa verdade, mas a verdade, que eu diria até a verdade verdadeira. É claro que todas as vezes que vamos falar a verdade sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação, sobre qualquer pessoa, nós temos que, com tom respeitoso, sem grosseria, sem crueldade, né? Mas a verdade colocada, né, sem nenhuma contaminação por sentimentos pessoais ou interesses. Ela precisa ser absoluta em nossas conversas, comentários e em toda a nossa vida. Lá em 1 Coríntios 11, verso 1, Paulo disse para sermos seus imitadores, assim como ele, né, era também imitador de Cristo. E Cristo, né, nos deixou constante
exemplo nos evangelhos dele falando absolutamente a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, sejamos imitadores, né, de Cristo, imitadores de Paulo, cobrando de cada um de nós andarmos e falarmos a verdade. Eu cobro isso de mim. Então, vamos verdadeiramente, né? Verdadeiramente andar na verdade, imitar a Cristo, nos firmarmos e falar sempre a verdade. Que seja essa a nossa meditação para hoje e que possamos aplicar em nossas vidas. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradeço, Senhor, por mais esse dia que nos concede. Te agradeço, Pai, pelas bênçãos que temos recebido, mesmo aquelas, Senhor Deus, que muitas vezes nem tomamos conhecimento, Senhor Deus. Mas o teu cuidado está sobre nós, nos mantendo firmes, em pé, Senhor Deus, aptos, Senhor Deus, a exercer as nossas atividades. Pai, em nome de Cristo Jesus, entrego esse dia nas tuas mãos, Senhor meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, em todas as situações. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Pai, que o teu Santo Espírito em cada um de nós estabeleça, Senhor, que possamos verdadeiramente andar e praticar a verdade na tua presença. Obrigado, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Eu te agradeço e bendigo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia.